Bem-vindos a mais um podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. E todos os episódios são especiais, né? Mas esse aqui é especial de uma maneira muito grandiosa aqui para nós, para nossa comunidade de investidores e de startups. Esse é o momento onde a gente atingiu 100 milhões de reais investidos em mais de 60 startups através de quase 8 mil investidores aí que alocaram algum capital nessas startups que passaram por aqui. Então é um episódio especialíssimo. Tenho o prazer de contar aqui comigo com os meus sócios aqui, Paulo, Guilherme, Gustavo, sócios executivos aqui dentro da CapTable, que vão estar aqui conosco, né, trazendo um pouco mais aí de dentro da cozinha aqui da CapTable, fatos relevantes. Então já vou aproveitar aqui e direcionar principalmente ao Gui e ao Paulo aqui essa primeira pergunta. O que motivou a criação da CapTable? Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui de novo, compartilhando com vocês esse momento e contando um pouco da nossa história. Bom, eu e o Guilherme nos conhecíamos já por motivos alheios ao trabalho, né? E aí a gente trabalhou juntos, né, numa empresa anterior, a CapTable, que também era de crowdfunding. E ele queria ter virado sócio naquela empresa, não conseguiu, né? E aí o tempo passou e eu fui provocado por um grupo de amigos de por que não fazer um crowdfunding de startups, que eles estavam querendo se envolver mais com esse mundo de inovação, todos empresários, e gostariam de investir em negócios tech, né? E aí a gente gostou dessa provocação, né? E conversando com o Guilherme, aí a gente decidiu criar uma nova plataforma focada em investimentos em startups. Era um fato, né, Léo? Aliás, que bom estar aqui, prazer estar aqui, dando um oi aí para todo mundo. Nesse marco de 100 milhões, que nem a gente fala, né, que passa um filme na cabeça. Para nós que acompanhamos toda essa jornada, é muito gratificante poder estar aqui, nesse marco temporal aqui, falando um pouquinho para nossa audiência, né? E de fato, assim, Léo, o que a gente via naquela época era um mercado de inovação acelerando demais aqui no Brasil, né? Assim, já existiam as startups, já existia um outro fundo, mas foi ali a partir de 2014, 2015 que o negócio começou de fato a ganhar atração. Um número muito grande de aceleradoras, hubs de inovação, grupos de investimento anjo, incubadoras, enfim, gestoras de venture capital e, sobretudo, um número gigantesco de startups foram sendo criadas a cada ano, né? Mas para nós ainda tinha uma variável que não estava bem equacionada aí, que era um ambiente para organizar as informações desse mercado, assim como a Bolsa de Valores organiza as informações de captação de recursos e investimento para as empresas da indústria tradicional. E é nesse cenário que a gente via que tinha sim um espaço para esse player. E até voltando um pouquinho então para a história, né, o Paulo comentava aqui, e eu fui trabalhar com M&A, fusões e aquisições, fui ser financial advisor nesse tipo de operação, e a gente trabalhava sobretudo com private equity, né? Não era venture capital, mas era private equity, que é o irmão mais velho do venture capital, né? E é muito interessante como esse tipo de deal se desenvolve, como se analisa esse tipo de empresa, né? Enfim, os termos jurídicos de uma operação dessa, é um negócio super complexo e interessante. E eu peguei um pouquinho daquele mundo ali, né? E quando fomos provocados e o Paulo trouxe essa possibilidade da gente fazer algo nesse mercado, eu disse, pô, isso aqui faz todo sentido, vamos entrar para esse mundo que tem espaço para a gente trazer uma classe de ativo nova para um público que ainda não consegue investir nisso aqui, né? E é nesse cenário que surge a CapTable. Complementando aqui uma parte também, a gente enxergava que essas modalidades, né, de investimento em startups, ou onde as startups buscariam recursos, elas tinham um processo muito longo, né? Hoje, dá para dizer que entre 8 meses e 1 ano é o tempo entre o primeiro contato e o dinheiro na conta da startup. Então, a gente enxergava uma baita oportunidade para diminuir esse período. Afinal de contas, não existe um lugar onde a frase é mais verdadeira do que time is money, né, do que numa startup, porque em poucos meses tu consegue
até duplicar ou triplicar o tamanho do negócio. Né? Então, levar um ano, se a gente conseguisse ganhar meio ano nisso, é meio ano de crescimento. E dá para dizer que a gente conseguiu e tem acelerado bastante o tempo entre o primeiro contato e o dinheiro na conta da startup para começar a crescer. Pelo outro lado, grandes investidores tinham acesso a investir em fundos de venture capital ou a serem investidores anjos. Mas o fundo de venture capital exige aportes bem grandes, que é para pouquíssima gente, né? E aí a gente está falando que hoje no Brasil, difícil tu conseguir investir com menos de R$1 milhão. Tá? 1 milhão já não é tão comum. Naquela época era a partir de R$1 milhão. Mesmo assim, é para poucos. Tá? Pelo outro lado, esse investidor anjo demanda muito tempo. Tá? E nem todo mundo tem tempo para fazer isso. Então, a gente também consegue trazer uma velocidade e uma padronização de análises, onde todo o trabalho de análise, que é complexo no investidor anjo, e contratual, que também é uma grande dor no mundo de investimento anjo, a gente elimina essas duas coisas, a CapTable se responsabiliza por fazer isso, e fica só a parte de analisar o negócio de fato, né? Com todo mastigado, padronizado, todas as startups têm o mesmo tipo de informação, então a gente também consegue reduzir o tempo e, obviamente, o ticket, que é a partir de R$1.000. Né? E eu acho que trabalhando um pouquinho dessa ideia que o Paulo está trazendo, dessa visão que a gente tinha lá atrás, os grandes investidores, como o Paulo comentou, acessavam essa classe de ativos, os family offices, as grandes corporações, as grandes gestoras, elas acessavam essa classe de ativo. O investidor pessoa física estava alijado desse mercado, o investidor pessoa física não participava desse mercado. E os motivos foram esses que o Paulo comentou. Cheque muito alto, a necessidade de análise bastante pesada, bastante intensa para alguém que talvez fosse leigo, né? A nossa visão nossa visão final nunca foi conectar pessoa física e startups. A nossa visão era conectar o mercado, era ser esse agente de conexão. Mas lá atrás, quando a gente olhava para esse cenário, ficava óbvio para nós que para conectar o mercado, o primeiro movimento que a gente deveria fazer era sim trazer o investidor pessoa física, que era quem estava fora desse mercado. E depois disso, passar a trabalhar os outros tipos de investidores, como viemos fazendo até aqui, e certamente vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o desenvolvimento aí da maturação do nosso negócio ao longo dos anos, né, Léo? Boa, será uma honra mostrar um pouco mais aqui dentro da cozinha, né? Mas o Paulo e o Gui foram os fundadores aqui da CapTable. Eu entrei um pouco depois. Quando eu entrei já existia um nome, né? O nome CapTable já existia. Mas essa é uma curiosidade que eu acho que eu nunca questionei. Vocês vão deixar aqui, vai ser surpresa para mim também aqui dentro do podcast. Da onde surgiu o nome CapTable? Agora parece bastante óbvio, né? Mas da onde surgiu? Foi a primeira opção? Como que foi esse processo de escolha? Essa é daquelas coisas que parece um filme, né, Paulo? A gente lembra certinho da cena, assim. Eu lembro a gente estava no último andar do prédio onde ficava o nosso primeiro escritório. Que tinha um ambiente de confraternizações. E nós estávamos na cozinha desse ambiente de confraternizações. Sentado no banquinho, aquele mais alto. Era assim. um banquinho mais alto dentro da cozinha, assim, um de cada lado, com um caderninho. E a pauta era justamente essa. Qual que vai ser o nome da empresa? Daí a gente ali quebrando a cabeça. E eu me lembro até hoje. Eu falei o seguinte... Puta, tinha que ser alguma gíria do mercado, alguma palavra que se repete no mercado, assim, que se usa. Dei alguns exemplos, que agora não vou lembrar de cabeça quais eram os exemplos que eu dei, mas gírias que se usam no mercado, todo mercado tem suas gírias, né? E aí o Paulo surgiu com a ideia. CapTable. E eu disse, tá, mas por que deles? Não, porque o pessoal pergunta todo tempo quem que tá no teu CapTable, como é que tá teu CapTable, tá saudável teu CapTable, tá preservado, quantos % para cada um? Eu disse, pô, se o pessoal usa essa gíria o tempo todo, acho que faz todo sentido, até porque nós somos uma empresa para transacionar participações societárias e mexer, entre aspas, no CapTable das empresas. Né? Então, parece que encaixou como uma luva, assim, tanto no que a gente fazia, quanto na sonoridade do nome. Nome que soa bem, né? CapTable. Assim, né? Mas claro. Não foi a primeira opção. Nós estávamos com uma lista de 2 páginas, já com 3 ou 4 coluninhas em cada página, cheia de nomes ruins, né? Siglas e coisas que não significavam nada, até que, depois de tantas tentativas de nomes, né, no brainstorm ali, surge essa ideia. Bom, vamos pensar em algo que tenha a ver com o mercado, né? E também não foi a primeira dentro das gírias. E quando a gente botou e estava disponível.com.br, a gente disse, bom, acho que vai ser esse, né? Essa questão, né, para quem
cria negócios online, a questão do domínio é bastante importante. É claro que se pode fazer um ponto .net, um ponto alguma outra coisa, I/O, que se faz bastante, mas o ponto .com.br dá um peso, dá uma força, né, que nenhum outro domínio dá. Então, quando a gente viu que estava disponível, a gente se atirou. Né? E outra história interessante de contar é que, até explicando, mostrando como de fato esse era o nosso norte de conectar, assim como uma bolsa de valores, lá na boutique de M&A que eu era sócio, a gente tinha o hábito de dar codinome para os projetos. Né? Assim como as operações da Polícia Federal, cada uma tem seu codinome, lá a gente também dava codinome para os projetos. E quando a gente começou a mexer com as coisas da CapTable, ainda não tinha nome, mas já tinha documento, já tinha e-mail, já tinha coisa circulando para cá e para lá. E a gente precisava criar uma pasta na nuvem para jogar todos esses documentos. Que nome a gente vai dar para essa pasta? Né? E nós chamamos de Projeto Nasdaq, porque a ideia era criar a bolsa de tecnologia brasileira, a Nasdaq brasileira. Boa, pô. E só comentário do domínio, né? A gente tava com o computador, além dos nomes, a gente pegava e procurava se o domínio estava disponível ou não, né? E naquele momento ali, a gente reservou e pagou alguns domínios que depois não foram nem usados, né? Mas o que a gente não teve dúvida nenhuma de pagar e já pegar foi CapTable. E a gente não tinha ideia se esse seria o nome. A gente dormiu alguns dias, foi pensando, até que a gente, de fato, decidiu pelo nome CapTable e acho que foi uma excelente escolha passado certamente. o tempo. Decisão acertadíssima aí, né? Até hoje a gente escuta muita gente falando sobre, pô, esse nome vocês acertaram em cheio aí. Trazendo um pouco também, ó, aqui o Pitinini para a conversa, né? O Pitinini tem um longo histórico aí, né? Já dentro desse mercado de startups, dentro desse mundo do Venture Capital. E resolveu vir para a CapTable, se juntar aqui, né? Ser um dos nossos sócios aqui junto na operação da CapTable. Olhando para esse mundo de investimento em startups, onde que tu vê que a CapTable se posiciona e o que diferencia a CapTable dos demais players dentro desse mundo de investimento em startups? Legal, Léo. Boa pergunta. Tudo bom, pessoal? Então, eu acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar aqui, porque eu já vivi um pouco do outro lado da mesa. Do outro lado, vamos dizer assim, hoje ele joga mais junto com a gente, mas já teve do outro lado, que é o Venture Capital, que é o VC. Então, eu acho que tem um pouco a ver com o propósito, que é um pouco do que o Paulo já citou aqui logo atrás, o porquê da gente nasceu, né? Então, eu acho que um dos pontos é a gente fechar aquele meio, aquela ponte entre a aceleradora, o grupo de anjos e o Venture Capital, o VC, ou seja, tem um vale da morte, que a gente chama ali, que é onde a CapTable se posicionou. E aí, por isso, Léo, acho que a melhor forma de explicar é dizer que a gente está no estágio ali pré-seed / seed, com um cheque aí entre 1 milhão e 5 milhões. A gente pode ir mais para frente, a gente pode atuar um pouquinho mais para trás, mas o nosso sweet spot, vamos dizer assim, hoje, de posição é entre 1 e 5 milhões nessas startups que passaram pelo seu MVP, já têm o seu produto ou serviço validado e querem fazer uma captação nesse estágio. E aí, já trazendo um primeiro diferencial, resgatando um pouco do que o Paulo mesmo falou, e um dos nossos propósitos aqui, que é dar velocidade, conseguir fazer uma captação com velocidade. Eu acho que esse já é um dos grandes diferenciais. A gente consegue fazer uma análise, a gente montou uma estrutura de análise super rápida para conseguir dar essa agilidade. E essa é uma dor que eu tinha quando eu vivi o mundo com o chapéu do Venture Capital, que a gente levava muito tempo para fechar os investimentos, né? Para finalizar e aportar o dinheiro. Como o Paulo falou, podia levar 6 meses, 12 meses. É um tempo muito longo, muitas vezes, para essa startup que está no estágio mais inicial. Então, eu acho que velocidade, sem dúvidas, Léo, é um dos nossos diferenciais aqui. A gente consegue fazer uma análise rápida e consegue fazer as rodadas muitas vezes aqui com tempos recordes. Já fizemos rodadas em um dia, né? Em poucas horas. Então, isso obviamente que depende um pouco do mood também do mercado, mas eu acho que esse é um dos diferenciais. Eu acho que outro diferencial, Léo, pode ser que a gente acaba conseguindo ser mais equilibrado na relação com a startup, com os founders, do que um Venture Capital. O Venture Capital, ele faz o aporte posterior, vamos dizer assim, um pouco mais para frente, um pouco mais pesado muitas vezes. Ele tem um envolvimento mais hands-on, mas ele põe mais amarras, ele pede mais direitos e ele deixa a startup mais inflexível. Então, a gente consegue trazer cláusulas mais brandas, mais flexíveis
e dar mais liberdade para os empreendedores seguirem a sua jornada crescendo. E talvez aqui como um terceiro diferencial, que eu acho que pode ser considerado também um diferencial importante, eu acho que é o engajamento da base, né? Muitas vezes a gente coloca centenas de pessoas físicas ali dentro, não só físicas, mas como jurídicas. Então tem family offices, tem VCs, tem pessoas jurídicas, mas tem muito C-level de empresa. Então muitas vezes a gente acaba conseguindo também ajudar com esse engajamento da base, né? Das pessoas físicas e executivos aí dizendo que são sócios também, se sentindo parte dessa startup e se colocando à disposição também para ajudar. Eu achei ótimos assim, os comentários que o Gustavo fez, acho que dá um bom panorama de onde é que a gente se diferencia. Eu queria só acrescentar que lá atrás, quando a gente começou, sobretudo, acho que ainda, de certa forma, isso é verdade, mas lá atrás, quando a gente começou, quando o mercado brasileiro de venture capital, de investimento em startups, ainda estava se desenvolvendo, a gente percebia um gap muito grande entre fases de captação. O que eu quero dizer com isso? A startup ela começava, ela captava ali com os friends and family, depois eventualmente conseguia o cheque de uma aceleradora, de um anjo, e depois, para ela conseguir chegar lá naquele cheque de fundo, de 3 milhões, 5 milhões para cima, era uma pernada muito longa sem conseguir captar recursos, porque a aceleradora fazia aquele cheque de 200 mil, 250 mil, 300 mil, e o cheque de fundo era de 5 milhões para cima. Então existia esse gap de mercado que ficou popularmente conhecido pelo simpaticíssimo nome de o Vale da Morte, porque muita gente, de fato, morria no meio do caminho por falta de combustível. E nós decidimos ocupar justamente esse espaço na trilha de fundraising da startup. E esse foi, durante algum tempo, um diferencial para nós. A startup que estava nesse estágio, ela tinha na CapTable um grande parceiro para conseguir chegar no próximo estágio. Assim como o fundo tinha na CapTable um grande parceiro para dar uma anabolizada naquelas que ele gostaria de investir, mas ainda não estavam no seu estágio. E a aceleradora também tinha na CapTable um parceiro para fazer a próxima rodada das suas investidas. Né? Então, esse continua sendo, mas já foi um diferencial maior antes. Agora, certamente, temos outros players, os fundos desceram, né? Muitos fundos investindo também nesse estágio, grupos de anjos, temos mais competição nesse estágio, que a gente acha ótimo, não vê problema nenhum. E o outro item que eu acho que diferencia bastante a nossa modalidade, o nosso formato de oferta, é a questão da liquidez, né, Léo? Que veio aí com a nova regulação, somos regulados pela CVM aqui, e a nova norma, a atualização da norma que regula o nosso setor passou a possibilitar que aquelas ofertas que foram feitas aqui pela plataforma regulada, pela plataforma da CapTable, possam ser transacionadas num ambiente chamado de mercado subsequente, que a gente aqui deu o nome de Marketplace. Né? Então, o Marketplace de participações de startups. Essa é uma dor, a liquidez, que todos os players do mercado de Venture Capital têm. Né? Ou tinham, né? Do Friends and Family, do anjo, da aceleradora, até os fundos late stage. O Venture Capital é tradicionalmente uma classe de ativo em que a gente investe e a gente fica 5, 10, às vezes mais tempo até esperando os retornos. E agora, finalmente, temos um player que tem a licença regulatória para organizar o ambiente onde investidores podem transacionar de forma secundária esses títulos. Não é o mercado secundário, né, mas as transações que ocorrem são sim Só não secundárias. pode se chamar de secundário, mas ele é um mercado de transações secundárias. Né? Exatamente. Tem um motivo pelo qual não se pode chamar, enfim, é uma simplificação da norma, então faz sentido não poder chamar de mercado secundário. Eu quero também trazer mais um ponto. A gente conversando com algumas pessoas, ainda mais agora, né, ao longo desses últimos 4 anos, tu vai conhecendo histórias ao longo do tempo, né? Histórias bonitas e histórias ruins, né? E geralmente as histórias ruins, elas estão envolvidas em algum problema onde alguém se sente prejudicado no jogo. E aí causa um desconforto que às vezes faz a startup perder o foco e até é um dos motivos de uma startup dar errado é por discordância entre os sócios, né? Seja sócio investidor ou sócio executivo. E a gente vê que essas discordâncias, às vezes, elas são causadas por contratos mal executados,
ou por contratos que não previram algumas situações, né? E também porque é tudo um acordo entre partes, é privado. E a CapTable, como um ente regulado que faz uma oferta pública, tem a responsabilidade e dá uma camada extra de proteção. Então, quando uma oferta ela está registrada numa plataforma como a nossa, ela, além de ter um contrato que está muito robusto, bem validado por mais de 60 rodadas, né? Que prevê que é um contrato equilibrado, que tem aonde interessa proteção para o investidor e aonde interessa a proteção para o empreendedor, né? Porque as proteções elas são naturalmente diferentes para um lado e para o outro. Né? Não é do mesmo interesse aquele ponto para os dois lados. Então a gente conseguiu fazer algo que protege bem os interesses de cada lado e que é um contrato equilibrado. Mas o fato de ser público, e até a gente ajuda e orienta as startups nas próximas rodadas, é uma proteção extra para os dois lados, para o investidor e para o empreendedor também. Tá? Então, é muito mais seguro para um investidor investir através de uma plataforma como a nossa, através da CapTable, porque não vai ter essas possíveis coisas meio estranhas que se conhecem nas histórias geralmente ruins. Né? E às vezes até nem por maldade de alguma das partes, mas até por o custo jurídico envolvido, que a gente consegue trazer isso de uma maneira muito mais simplificada, pelo volume que a gente faz. Muitas vezes no mercado se vê muito mais próximo de um M&A do que de um Venture Capital, né? E aí isso começa... O teto da startup baixa lá, o que é ruim para o próprio investidor, mas ele não entendeu que ele está fazendo um mau negócio, colocando uma vantagem a mais para eles, né? Então acho que isso, a gente tem toda essa questão que já foi trazida aqui de padronizações, de volume de processo, que isso traz uma redução do custo negocial de cada uma dessas rodadas, mas também tem o caráter consultivo, a parte de arte ali, né, em cada uma dessas rodadas. E também, trazendo a minha contribuição a essa pergunta aqui, né, muitas vezes, ao longo de todo esse tempo, agora um pouco menos, mas principalmente no começo, as perguntas de profissionais de imprensa ou outros players por que alguém lista sua rodada na CapTable e não num Venture Capital, e não num grupo de anjo, e não numa aceleradora. E é justamente isso que a gente tenta responder desde sempre. Nós não somos alternativa a outras modalidades de investimento. Nós somos onde a gente consegue colocar todos esses players dentro de uma mesma rodada de investimento. O cheque não é da CapTable. Nós, como CapTable, precisamos convencer o fundo, convencer o investidor pessoa física, convencer o corporate. Então, hoje, todas essas estruturas estão negociando através da CapTable também por todas essas vantagens, né, que a CapTable consegue oferecer. E olhando do lado do investidor tem tudo isso, olhando do lado do founder, a governança disso está dentro de um mesmo guarda-chuva, né? Às vezes algumas estruturas complexas até parecem uma vantagem em determinado momento, mas, poxa, depois na hora de executar um evento subsequente, e como o Paulo trouxe, já foram mais de 60 rodadas, mas também já foram dezenas de eventos subsequentes de startup que teve exit, startup que recebeu nova rodada, startup que fez follow-on, startup que quebrou, né? Já tem um caso aqui de um write-off. Então, todos esses casos vão, de certa maneira, melhorando a musculatura dessas negociações que a gente vai fazendo, desses contratos que a gente vai fazendo nesse dia a dia, né? Só pegando esse gancho, mesmo assim, o core do nosso contrato não mudou. Sim. Né? Ou seja, ele foi muito bem construído lá atrás. O contrato continua 80% igual ao do passado, com algumas melhorias ao longo do tempo, justamente pela experiência de situações que a gente foi vivendo e que a gente foi adicionando, né? E, enfim, acho que a gente tem conseguido soluções bem interessantes para todos os lados, protegendo sempre todos os lados também, ajudando os empreendedores a dar as próximas pernadas, né? E, enfim, acho que esses são alguns
dos vários motivos pelo qual a gente entende que é bom estar aqui. Boa. E também junto a esses 100 anos, talvez coincidentemente ou não, né, 100 anos só, 100 milhões, né, vieram os 4 anos da CapTable, né, então 4 anos desde aquele lançamento de Eirene, Trechin, Inbuilt, Nock, né, então teve alguns investidores que nos acompanham desde essa época, desde o lançamento, estão aqui investindo em diversas oportunidades, mas imagino que nesses 4 anos aí, né, quase que eu largo uns 100 anos de novo aqui, né, algumas coisas foram muito mais marcantes do que outras, algumas coisas vocês, quando fecham os olhos, devem lembrar disso, né, o que mais, né, marcou vocês nesse São tempo? tantas coisas que quase parecem 100 anos, É, né? isso é verdade, isso é verdade. A intensidade nos faz remeter a 100 anos, né, Léo? Dá para contar mais de 60, porque cada oferta tem um fato relevante, né? Então tem também 100 fatos, com certeza nós chegamos rapidinho em 100 fatos aqui, né? Primeiro... Eu tenho aqui na minha memória Vai lá, bem fresco. Eu tenho vários, mas vai, começa. Bom, eu lembro assim, a Startse esteve bastante presente aqui conosco lá no início da CapTable, né? E foi num evento da Startse que nós fizemos o lançamento oficial, digamos assim. A primeira rodada já havia sido lançada, mas foi ali que ela de fato começou a pegar tração. A gente lançou uma primeira rodada com 4 empresas, né, como o Léo citou o nome das 4 aqui. Uma delas era a Eirene Solutions, que era uma empresa que desenvolve um hardware para o setor agro, interessantíssimo, né, e foi mostrado no auditório do evento da Startse o hardware em funcionamento. E eu estava ali com o stand da CapTable e o empreendedor por trás dessa startup. E logo depois que foi mostrado no evento, no auditório, a solução em funcionamento, o nosso stand lotou. E a gente imagina, o empreendedor colocando a empresa de pé, tudo para dar errado, né, contando centavinho. Quando eu vi, a gente era a última bolachinha do pacote. Tinha 30 pessoas em volta do nosso stand fazendo fila para falar conosco, para entender o que era aquilo ali, como é que investia, como é que fazia. Foi o primeiro grande impacto que eu tive, assim, olha, as pessoas querem saber da CapTable, as pessoas têm interesse na CapTable, né? Temos valor a oferecer. Aquilo veio aquela cena, me foi muito impactante. Eu dei até alguns passos para trás do stand, né? E enquanto o empreendedor conversava com as pessoas, fiz fotos, vídeos para registrar de fato aquele momento que acho que ficou bem marcado na minha memória. E a Eirene, né, que quando estava captando, faturava 200 mil reais até então, e que no último Não era 200 mil por ano, era 200 mil reais, ponto, na sua história. Tinha recém sido fundada, né, alguns meses antes, a tecnologia já estava pronta, já tinha feito a primeira venda, né, que era de 200 mil reais, que é uma das exigências nossas, né, para ter uma startup captando aqui, ela tem que ter um faturamento. E que no ano passado já fez mais de 17 milhões de reais de faturamento. Isso é o dado aberto ali, né? Então, é muito legal ver a evolução de alguns negócios e como alguns negócios estão escalando realmente. E a Eirene, eu tenho certeza que tem um belíssimo caminho pela frente. Será alguns dos cases de sucesso aqui da nossa plataforma. Eu vou trazer o case da rodada que foi a mais rápida da história do crowdfunding, né, até agora, que foi a da Zelectric, uma startup de recarga de carros elétricos, e durou 88 minutos para captar 5 milhões de reais. Né? A gente conseguiu orquestrar muito bem a comunicação, a ponto de que um grande volume de pessoas, um tema que estava super quente na época, que era carros elétricos, estavam começando agora já é bem mais comum, né? Tu entra em vários lugares, quase todas as marcas têm carros elétricos, enfim, mas naquela época estava muito começando esse negócio, enfim, e a gente conseguiu orquestrar muito bem toda a comunicação e atrair muitas pessoas, e foi tanto que acabou em 88 minutos 5 milhões de reais, né? E até então ninguém conseguiu repetir um fato de captar 5 milhões de reais em 88 minutos.
Até um bastidor dessa história, né? Eu aqui responsável pelo marketing na CapTable, era a nossa primeira rodada de 5 milhões, que era o limite da regulação naquele momento. Eu negociei com a galera de TV fechada pra gente fazer anúncio na TV, porque eu achei, 5 milhões não vai levar um tempão, vamos ter que, né, fazer tudo que der aqui pra conseguir. E foram 88 minutos, menos que um jogo de futebol aí, né? Pra quem gosta do esporte aí, né? 88 minutos. Eu me lembro que eu fui num evento falar e comentando as rodadas que a gente tinha feito dos nossos recordes, e falei, tivemos o caso das Electric, captamos, enfim, 5 milhões de reais em 90 minutos, e o Pedro Chan, o CEO da empresa, estava na plateia, levantou e gritou, não me rouba esses 2 minutos, foram 88! É um número impactante, 5 milhões e 88 minutos, né? Não queremos perder nem um minutinho dessa história. E até nesse investimento tem o caso de um investidor nosso aqui, bem participativo aqui dentro das rodadas, que quando a gente lançou, ele estava no trânsito, chovendo no Rio de Janeiro. Ele parou embaixo de uma marquise, né, do viaduto, na verdade, para fazer a reserva dele embaixo do viaduto e entrou na rodada. Conseguiu não ficar de fora. Agora virou um grande amigo nosso, né, mas naquela época ele era apenas um usuário cadastrado, né, tava viajando, tinha pegado um voo de São Paulo para Recife, se não me engano, ou Salvador, e não tinha nem ideia qual startup ia lançar e tal, mas ele sabia que ia ter um lançamento naquele dia, porque a gente tinha aquecido a base dizendo que ia ter um lançamento, né? E aí ele contou que o voo durava um pouquinho mais de 2 horas, né? E que ele disse assim, não, tá tranquilo, né? Eu vou pegar o voo tal hora, vou chegar lá, primeira coisa que eu vou fazer depois que eu pousar é fazer a reserva. E ele não conseguiu entrar na rodada. E ele me contou isso hoje, porque hoje ele é um grande amigo, mas na época ele era somente um usuário. Ele entrou na lista de reserva, ele me ligava, dizia, dá um jeito de me botar. E eu digo, cara, não tenho o que fazer, né? Eu não posso furar fila, existe uma regra aqui, então, tal. E, enfim, depois disso a gente virou bons amigos. Antes do Gustavo, então, vou trazer mais um, que para mim é muito marcante, que foi o nosso primeiro exit também, tá? Que foi da Alter, cuja rodada também foi muito bacana, né? Foi uma das primeiras rodadas rápidas da nossa história, né? 2 dias, foi a primeira rodada que levou somente 2 dias, né? Para captar, e eu fiquei próximo do empreendedor, e a gente falava ao longo dos meses seguintes, assim, e ele, numa dessas conversas, assim, que eram tarde da noite, era meio da pandemia, então a gente ficava até altas horas da noite batendo papo sobre a vida de empreendedor, e teve uma vez que ele me sondou assim, o que tu faria se alguém viesse hoje e te oferecesse o dinheiro que tu gostaria de ter para te aposentar? Tu venderia a empresa ou continuaria tocando o sonho e tal, não sei o que. Enfim, a gente teve... Esse papo foi até além do horário que a gente costumava conversar, justamente porque esse papo é muito particular, assim, enfim. E meses depois, né, eu descobri que nesse dia ele tinha recebido uma proposta que se desenvolveu e que terminou sendo a venda da Alter para Melius. E, enfim, e foi o primeiro exit da CapTable, que deu mais de 100% anualizado de retorno para os investidores, e foi em menos de 1 ano. Então, foi um baita case também. E legal para todas as partes, né? Bom para o empreendedor, bom para os investidores, bom para a CapTable, né? E acho que isso é bastante importante, estar nesse elo, fazendo todo mundo ganhar, né? Talvez alguns outros tipos de investidores ou estruturas de investimento nem permitissem essa saída dele, né? Imagina, e não deu poucos meses depois, mercado Bitcoin virou unicórnio, Coinbase e Binance passaram a vir forte para o Brasil, né? Talvez o mercado dele ali
fosse a zero, né? Porque também capacidade de concorrer com esses players gigantes aí não era tão fácil assim, né? Que se quiserem cortar, podem cortar, mas eu lembro, e esse é muito engraçado, como realmente cozinha, né, das coisas. Eu me lembro num webinar, quando a gente estava fazendo a explicação de como ia se dar a saída da Alter, etc e tal, que um investidor, e isso mostra como os investidores gostam das startups que eles investem, né? Eles se engajam, não é todo mundo, mas quem quer consegue. E a Alter dava um cartãozinho especial, porque todos os usuários da Alter ganhavam um cartão de crédito e débito, né, que era vermelho, mas quem tinha investido na rodada tinha um cartão azul, diferente, e que estava escrito sócio, né? E aí um investidor disse: mas só me diz que a Melius vai deixar eu continuar com um cartãozinho de sócio, por favor. Até porque, pô, eu já trovei mulher com o cartãozinho dizendo que era sócio de banco. Né? E eu me lembro que tinha umas 70, 80 pessoas, porque a Melius, a Alter teve mais de 800 investidores, né? Já estava no final do webinar, tinha mais de 80 pessoas online naquele momento, foi uma gargalhada só na história, mas pô, um baita fato de cozinha aí, engraçado. Eu lembro da célebre frase do nosso amigo Serginho, CEO da Trechinho, que trabalha em gestão de resíduos, né? Dizendo que no caso dele, o sócio, quem se tornou sócio dele através da CapTable não poderia dizer que era banqueiro, mas se quisesse trovar a mulher dizendo que era lixeiro, estava liberado. Essa é muito boa também. Os banqueiros e os garis, a gente tem de tudo aqui na CapTable. Legal. Cara, eu acho que eu vou trazer aqui, eu acho que vocês citaram alguns fatos velhos já, né? Dentro de 4 anos, algo que aconteceu 1 ano atrás já é velho. Eu vou trazer um case mais novo, então, aqui, um momento que foi relevante, eu acho, pra gente, que foi o caso da Sensix, que é outra agritech, e eu acho que a gente conseguiu aqui pegar uma palavra que o Paulo já usou, que é orquestrar, acho que é uma palavra que traduz bem, assim, a gente conseguiu orquestrar diferentes investidores, né? A gente conseguiu colocar dentro da mesma rodada Domo, SLC Agrícola, empresa listada em bolsa, e também os pequenos investidores, vamos chamar assim, os investidores da oferta pública. Então, acho que esse é um marco super importante, foi um marco também super importante para a gente. A gente cada vez mais está próximo agora das corporações, dos VCs, dos investidores institucionais, como a gente chama aqui, co-investindo com essa turma, ou seja, mostrando que as coisas são sinérgicas, como o Léo também apontou lá atrás. Durante muito tempo, a oferta pública, né, o crowdfunding, não é um player que conseguiu jogar com essa turma, conseguiu co-investir. A gente cada vez mais consegue fazer isso, mostrando também que a nossa área de análise, aqui a nossa área de seleção tem funcionado cada vez melhor, ou seja, estamos selecionando cada vez melhor e escolhendo boas startups para participar com esses diferentes players aí do sistema de Venture Capital do Brasil. Acho que esse, para mim, foi mais um dos fatos relevantes aí, mais um dos marcos, esse mais recente do que os demais. Boa. Eu vou trazer um pouquinho mais antigo, mas igualmente recente aí, que é da Calmed, né? Da Calmed também foi uma rodada ali de 6 milhões, na época a maior, quase 6 milhões, né? Na época a maior rodada do crowdfunding brasileiro. E tinha dentro desses investidores, com metade da rodada aproximadamente, uma cooperativa do interior do Rio Grande do Sul de Teotônia, né? Então, assim, e colocando 3 milhões, não é um valor a se desconsiderar, um valor bastante relevante, mas são players que não estão no dia a dia do Venture Capital, não estão no dia a dia do investimento em startups. Então, muitas vezes, existe a capacidade financeira e o apetite para fazer isso, mas essa orquestração, né, como foi trazido aqui, é importantíssimo para que isso efetivamente vire o investimento e que esse investimento não seja uma dor de cabeça no futuro nem do investidor e nem da startup, né? Então, assim, talvez outras pessoas que estejam escutando aqui tenham desejos de fazer coisas assim na pessoa física, na pessoa jurídica, tem uma startup que deseja trazer esses investidores talvez menos típicos do Venture Capital também, podem nos procurar que somos especialistas nisso, né? Então, nosso dia a dia é orquestrar isso, é encaixar todas essas pecinhas para dar tudo certo. Nem só de cases de sucesso vão ficar as lembranças aqui que eu vou trazer. E vamos falar do primeiro write-off, e por enquanto o único write-off da CapTable. O Amor é Simples, uma startup focada em vestidos de noiva que não conseguiu sobreviver à pandemia, né?
e que foi um webinar difícil, né? Uma explicação que teve que se dar para os investidores, mas como foi legal que a grande maioria dos investidores, que inclusive foi a rodada que teve mais participação de mulheres, até porque a startup é focada em mulheres e as mulheres eram fãs do negócio da startup, conseguiram entender que não foi um problema da startup, né? Que não tinha o que fazer. Uma startup de vestidos de noiva que capta uns 9 meses antes da pandemia, por aí, né? 8 meses antes da pandemia, tava começando a voar e vem a pandemia e fica mais de 2 anos sem um casamento. Quantas pessoas a gente conhece, quantos casamentos foram adiados porque não tinha como, né? Então, tipo assim, mesmo no caso ruim, ficou claro que não foi um descuido, né? E as pessoas conseguiram entender isso. Então, isso é legal, né? Isso é um medo que às vezes algumas pessoas têm. Pá, mas como é que vocês vão lidar quando der errado? Gente, se as coisas forem feitas bem feitas e o ser público traz uma responsabilidade para todos os lados, né? Para o investidor, para o empreendedor e para a CapTable, não vai ter coisas mal feitas, né? Tipo, é um infortúnio. Não tinha como prever uma pandemia que durasse 2 anos e que acabasse com os casamentos. Então, mesmo no caso ruim, tem uma lembrança legal no final do dia, que é as pessoas entendendo e passando por isso e aceitando que às vezes vai dar errado uma startup. E assim, a gente sempre deseja o mínimo de write-offs possível, né? Mas assim, é um negócio de risco, né? Acho que o investidor que está inserido nessa modalidade de investimento deve entender o risco, porque justamente startups, empresas, empreendedores que estão tentando passar o status quo, que estão tentando fazer algo de uma maneira diferente, e isso não ter sido feito daquela maneira, às vezes é porque ninguém tentou, porque ninguém teve a coragem, às vezes é porque era difícil mesmo pra caramba e não deu certo, né? Então, assim, existe esse risco envolvido, né? Só pra pegar o gancho aí dos marcos, né? O Paulo trouxe o Amor é Simples ali, que teve uma participação feminina desproporcional à média dos investimentos aqui. Um pouco antes de atingir esse status dos 100 milhões investidos através da CapTable, passamos de 1.000 mulheres investindo via CapTable também, né? Então isso também é algo, sim, queremos uma presença feminina cada vez maior nessa modalidade de investimento, entendemos que tanto do lado de empreendedoras como do lado de investidores precisamos ter mais mulheres nesse mercado. Isso é um feito muito relevante, né? Já são mais de 1.000 mulheres investindo via CapTable. Eu lembrei de 2 outras historinhas aqui, Léo, que eu acho que são legais de compartilhar. Uma delas que foi um momento muito marcante para nós, que foi a pandemia, né? De fato, a gente vinha numa trajetória legal da CapTable, e aí bateu a pandemia. E aí o mundo inteiro parou, ninguém sabia para onde é que o mundo ia, e por consequência os investimentos em Venture Capital, os investimentos em startups também pararam, e nós na CapTable sofremos muito com isso, né? Durante os primeiros meses foi terror e pânico. Terror e pânico. A gente não modo sabia de sobrevivência, né? Exatamente, enxugamos tudo que era possível de custos e a gente realmente apelou para as mais variadas forças do cosmos aí para sobreviver. E eu acho que o grande aprendizado que ficou foi o impacto que as taxas de juros têm sobre a nossa classe de ativo. Porque foi 3 ou 4 meses depois, a gente decidiu lançar uma rodada teste. E eu lembro, era até uma discussão que aconteceu nas nossas reuniões ali, era de quanto que seria o tamanho da rodada, né? A startup era Ambler, né? Uma startup de hospedagem com ferramental para agências digitais. É interessantíssima a startup. Martech. Uma Martech, exatamente. E a Ambler veio querendo buscar uma rodada de 3 milhões de reais. Né? A gente conversando com eles, pô, não é o momento, não é o cenário, o Covid, etc. Quem sabe a gente faz uma rodada menor. E eu lembro que o Paulo defendia que tinha que ser uma rodada de 2 milhões, 2 milhões e meio. E eu defendia que tinha que ser uma rodada de 1 milhão, 1 milhão e meio. Sempre mais otimista, né? Esses são os nossos papéis aqui na empresa, né? O meu argumento é que, enfim, estávamos diante de um cenário de incerteza, não sabíamos o que iria acontecer, e eu ponderava que provavelmente não seria tão fácil assim captar. E eu não podia estar mais errado. Nós lançamos a rodada da Ambler
E começamos as divulgações numa sexta-feira. Lançamos numa quarta-feira, entraram alguns investimentos, mas começamos de fato, de forma massiva, as divulgações numa sexta-feira às 2 da tarde. Sexta-feira, às 4 da tarde, a rodada de 1,5 milhão estava fechada. Então, ficou o aprendizado. A partir dali, foi uma virada na CapTable, uma grande virada na CapTable. A gente começou a lançar startups em série com rodadas cada vez maiores e tendo muito sucesso na captação. E foi naquele momento que a empresa realmente pegou tração e se transformou nessa empresa que hoje nos orgulha de olhar. Né? E foi nesse cenário também que tivemos a contratação da nossa estrela aqui, Gustavo Piccinini também. Né? Então, aquele momento foi uma verdade chave e a gente, juros a 2,5%, a gente aprendeu o impacto que isso tem de fato no nosso negócio. E um comentário sobre pandemia também, né? Eu lembro que foi muito engraçado ver todo mundo, a maioria das empresas preocupadíssimas, né? Caramba, fecharam os escritórios, e agora? Como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai trabalhar amanhã? Né? E eu lembro que a gente dizia, a gente só fechou os notebooks, foi na casa e continuou tudo igual, né? Uma startup já estava preparada para o mundo digital, para o mundo virtual, e para nós foi sério, eu acho que a falha, o que sentimos falta naquele momento foi do convívio de estar presente no dia a dia. Mas não afetou em nada o nosso trabalho, né? E alguns meses depois, a gente achava que ia ser terror e pânico, assim como foram os primeiros meses, mas não fomos só nós, né? Qual era a gestora que fez o Black Swan? Sequoia. Enfim, todo mundo declarando que ia ser o fim das startups, né? E alguns meses depois as startups passam a ser muito mais necessárias, né? A Sequoia tem histórico, né? Lá na crise de 2008 eles também fizeram uma cartinha chamada RIP Good Times, né? Dizendo que, enfim, os bons tempos tinham acabado. Em 2009, um ano depois, já estava tudo de volta, né? Sequoia não tem muito credibilidade aí para ler cenários de mercado, embora sejam, claro, uma das gestoras mais bem-sucedidas do mundo. Né? Mas um comentário só sobre a Ambler ali pegando. A nossa página caiu com a quantidade de acesso. Não foi nem que não sobrou espaço para as pessoas verem. A página caiu. A gente teve que refazer o nosso modelo de hospedagem online. A Ambler era uma startup de hospedagem online, mas não usávamos o serviço da Ambler. Até isso eles, na época, disseram, olha, se estivesse hospedado na Ambler, não caía a página, né? Então caiu a página da CapTable, a gente passou ali um plantão de TI para conseguir colocar no ar, para conseguir... E aí, quando entrou no ar, fechou a rodada, né? Então, foi realmente muitos e muitos acessos, o interesse estava começando a ser cada vez mais alto ali, né? E assim... vários pontos, várias histórias aqui trazidas, mas, e as histórias teve as boas, teve as não tão boas, assim, mas algumas coisas devem orgulhar mais, assim, né, aquela história que a gente bate no peito, que a gente, quando deita no travesseiro, poxa, que felicidade ter participado disso, né? Quais são as histórias que vêm na cabeça de vocês? Eu tinha comentado que eu tinha 2 histórias, né, Léo? A segunda era bem nessa linha. A segunda era exatamente nessa linha. Que foi porque a gente falou aqui, pô, quando a gente fez os investidores ganharem dinheiro com o exit, dobraram o capital, quando a gente fez os empreendedores acelerarem e tal, a gente falou um pouquinho do nosso propósito, quando a gente conseguiu orquestrar uma rodada com varejo e fundo, né, e player institucional. Então a gente falou bastante coisa que conversa com o nosso propósito aqui, que era aquela ideia de realmente conectar todos os tipos de investidores. E a gente não falou ainda do player corporativo. E eu lembro que uma história que me marcou muito, um momento que me marcou muito e que me orgulha muito, foi quando a gente fechou um contrato com o Patria Investimentos, o maior fundo de private equity da América Latina e um dos grandes fundos, os mais celebrados fundos de private equity do mundo, para atender as suas investidas, que são empresas bilionárias, né? Normalmente eles investem na empresa logo antes dela ir à oferta pública, né? Abrir capital na bolsa. Então são grandíssimas empresas. E nós fechamos um contrato com o Patria para atender as investidas deles em tese de venture capital, ou seja, ajudar as investidas do Patria a encontrarem startups para comprar ou investir. E uma das empresas do Patria que nos contratou foi a Lavoro. A Lavoro, uma empresa que fez o IPO na Nasdaq já, né? Lavoro é uma das maiores empresas de insumos agrícolas da América Latina também. E na primeira reunião que nós tivemos com a Lavoro, foi com o CEO da Lavoro,
né, o Marcelo Abud, e quando eu entrei na reunião, nós entramos na reunião, estávamos eu e o Gustavo, né, nós entramos na reunião com o rabinho entre as pernas ali, né, nos colocando no nosso lugar, afinal de contas estamos com o CEO de uma grande empresa, né, e a primeira coisa, o Abud entrou com aquela cara de mal dele, né, e a primeira coisa que ele disse, gostaria de começar essa reunião dando os parabéns pro pessoal da CapTable, porque eu acompanho, eu tô lá, recebo as ofertas, eu adoro a CapTable, parabéns, vocês estão mudando a forma como se investe, eu estou arrepiado só de contar, vocês estão mudando a forma como se investe em startups nesse país, muito obrigado CapTable, parabéns pra vocês, eu tô muito feliz de ter vocês aqui pra nos ajudar. Pô, aí me desarmou, né, cara? Enfim, é uma história importante aí que nos enche de orgulho. Né? Muito boa. Bem lembrado, cara. Baita momento. Orgulho, são várias, né? Mas acho que dá para citar alguns empreendedores. A gente brinca aqui, né? Esse grande amigo que perdeu a reserva das elétricas porque estava no avião, ele brinca que o que ele gosta também da CapTable é que, diferente de outros, que, né, principalmente VCs, a CapTable não escolhe o Ken da Barbie. Agora que a Barbie tá na moda de novo, dá pra usar de novo esse exemplo, né? A CapTable não busca o Ken da Barbie. E quem que é o Ken da Barbie na brincadeira dele, né? Aquele cara que fez uma universidade americana, de uma família muito boa, que provavelmente já trabalhou numa grande empresa com um networking fantástico. É aquele cara que tem poucas chances de dar errado, né? Mas ele nem precisaria necessariamente daquele recurso. Ele teria outras formas de conseguir esse negócio e fazer acontecer, né? E tem muita gente que só investe nesse tipo de perfil de empreendedor. É lógico, ele está trabalhando com o dinheiro dos outros, né? Então, ele tem que escolher aquele que tem mais chances de dar certo. Ele não está errado. É o modelo de negócios que ele escolheu, né? E se ele fizesse diferente, ele estaria errado, né? Só que a CapTable não. Como não é o nosso dinheiro, né? A CapTable não investe, nós nas físicas investimos, sim, mas a CapTable não. A CapTable é uma plataforma, é um ambiente para que as transações e os diferentes players que a gente já citou aqui, que já investiram inclusive nas rodadas, possam investir nas rodadas, né? Então, cada um escolhe se quer ou não quer. Então, a gente busca todo bom empreendedor. E a gente coloca negócios de gente raçuda, né, também. E tem alguns exemplos de pessoas que não teriam condições de captar recursos, porque é tão longe de ser o Ken da Barbie, né? E que conseguiram captar com a gente, porque as pessoas acreditaram no negócio, acreditaram no empreendedor, que deram super certo, alguns com exit, outros crescendo absurdamente. Mas no final do dia, o que me arrepia também é gerar emprego, gerar renda, porque é através do empreendedorismo que a gente vai mudar o Brasil. Essa é a nossa crença aqui, a minha também, muito forte. E a gente vê isso acontecer em mais de 60 rodadas. A gente pode falar muitos cases disso, né? Mas eu acho que isso é o que mais me orgulha. São mais de 6 mil empregos? São mais de 1.000 empregos diretos e mais de 8 mil empregos impactados indiretamente. Então é muita gente aí, né? E é claro, esses números esperamos que cresçam, né? E estão sempre em atualização aí, mas com certeza o empreendedorismo é o nosso motor aqui, né? O que a gente acredita e o que a gente quer ver cada vez mais forte. Tem um caso legal para ilustrar, né, que é o caso da Trechin, que já citamos eles aqui nesse podcast. O caso da Trechin é interessante porque eles vieram conversar conosco antes da CapTable lançar a primeira rodada, inclusive eles foram uma das startups da primeira rodada, e eles eram os 4 sócios, e naquela época, 5 sócios, perdão, e naquela época era apenas os 5 sócios na operação.
né? E nós captamos uma rodada de 1,1 milhão para eles. Hoje a Trashin tem quase 50 funcionários, atua em mais de 20 estados do Brasil, fazendo gestão de resíduos para grandes empresas, logística reversa para grandes empresas, né? O conselho deles, o qual eu fui sorteado uma cadeira, eu brinco, né? Como é que eu tô lá? Foi sorteio, só pode, né? Porque tem o CEO de uma empresa listada em bolsa e tem o presidente do conselho de uma empresa listada em bolsa, né? Então a Trashin ganhou uma robustez muito grande. E anos depois, os sócios da Trashin vieram me confidenciar que não fosse aquela reunião que eles fizeram conosco e a gente topou fazer a rodada para eles, eles teriam optado por fechar a empresa. Obviamente, naquela época eles não poderiam dizer isso para nós, senão a gente jamais teria selecionado eles, mas depois eles me confidenciaram isso, a gente estava realmente pensando em fechar a empresa. Olha a quantidade de riqueza potencial que não teria sido gerada, que teria ficado em algum lugar no meio do caminho, e foi a ação da CapTable como conectora com investidores para levantar recursos que possibilitou que toda essa geração de riqueza acontecesse. Eu acho que o case da Serol foi também especial para nós, né? A gente acabou mais e seguindo na linha também de novo do Paulo, da puxada do Paulo, de não ser uma startup que brilha os olhos da maioria dos VCs, né? No Brasil, os VCs brasileiros principalmente. A Serol é uma empresa que faz produtos, né? Ela faz O-rings, ela faz produtos para máquinas, equipamentos pesados. Então, obviamente, ela não é a startup que brilha os olhos, não é o Ken da Barbie, como o Paulo falou. Então, é uma startup que fica no Rio Grande do Sul, também partiu de base tecnológica, empreendedora, PhD, super técnica, nos chamou a atenção, a gente já conhecia a startup, já tinha indicado, feito uma conexão anterior com investidores anjos que acompanhavam ela. A gente conseguiu trazer o Badesul para a rodada junto, ou seja, mais um ator aí institucional que participou da rodada junto com a gente. E a gente lembra assim do momento, o quanto foi importante, né? O quanto foi emocionante assim para a empreendedora ter feito a captação com a gente. Também mais uma que talvez tivesse ficado pelo caminho, pelas dificuldades que né, de passar pelo Vale da Morte aí. E ela entrou numa chamada com a gente, numa vídeo, com toda a equipe da CapTable, num call que a gente faz semanal. Entrou e agradeceu chorando, assim, foi super emocionante. Todo mundo enlouqueceu assim com a emoção que ela passou pra gente. E também é uma startup que está crescendo, está indo bem dentro do perfil dela, assim. Eu acho que foi um case muito legal mesmo. É um dos cases que eu já não lembrava mais, vocês resgataram aqui agora, eu tava lembrando aqui agora e realmente foi muito emocionante, então... Eu lembro que foi, acho que uma das primeiras, se não a primeira a captar em um dia, né? Sim, foi A 11 horas. A gente lançou a rodada, acho que às 7 da manhã. 7 da noite e fechou às 6 da manhã. Na madrugada entrava em investimento. E a gente lançou a rodada com um webinar, né? Junto com o investidor líder da rodada, né, o Badesul. O Badesul é o Banco de Fomento do Rio Grande do Sul, é bom explicar para nossa audiência. Mais uma coisa que a gente conseguiu fazer, né, trazer um banco de fomento investindo no crowdfunding, mais um case histórico que nos orgulha de coisas que a gente já construiu, né? E que às vezes são tantos cases que a gente não consegue trazer aqui, porque como eu falei, daria para falar mais de 100 coisas aqui já que são marcantes. E terminou o webinar, acho que o webinar durou 50 minutos, por aí? Por aí. Terminou, já estava mais de 60% da rodada, né? Já estava garantida a rodada só durante o webinar de 50 minutos. E certamente a rodada teria sido muito mais rápida não fosse o fato de que lançamos ela às 7 da noite, né, e de madrugada a maioria das pessoas dorme e não investe. Muita gente deve ter acordado na terça-feira, o lançamento foi numa segunda de noite, deve ter acordado na terça-feira, opa, nem sabia que tinha lançado e já fechou, né? Só porque a gente tá falando de rodadas que aconteceram muito rápido, a primeira rodada da Lovin, né, que o Jabor, do Brasil Journal, viu no LinkedIn... Primeira rodada da Lovin, né, que o Samor viu no LinkedIn alguém postando sobre a rodada da Lovin e ele conhecia o Eduardo Glitz, né,
E aí ele entrou em contato, começou a fazer um monte de coisa sobre a matéria e tal, não sei o que. E a rodada já estava aberta desde de manhã, essa. Eu sempre lembro que era 7, a outra, mas eu não lembrava que era 7 da noite. Essa já tinha aberto de manhã. E eu lembro de que 7h30 da noite, saiu a notícia do Samor lá no Brasil Journal, cujo título é muito emblemático. O título né? era muito bom. Se beber, invista. E acabou em segundos depois dessa matéria ali. Né? A rodada fechou dentro do dia que abriu, em menos de 24 horas também. Trazendo mais um case, assim, não quem da Barbie, né? E acho que também nada depreciativo aos demais aqui, mas a Recicla, né? A Recicla é uma startup que, pô, quando a gente avaliou o negócio, a gente entendeu o negócio redondinho, funcionando, crescendo, clientes grandes, mas ela estava há anos tentando captar. Ela contratou consultores financeiros para ajudar ela com a captação de recursos e não conseguia. Os motivos, deve ter recebido várias recusas, outras talvez nem deram retorno, né? Mas quando ela veio para captar na CapTable, ela recebeu aí mais do que um punhado de propostas de players querendo investir nela, que derrubasse a rodada na CapTable, que queriam fazer por fora e várias coisas assim. Então, assim, a visibilidade, tudo isso também é muito importante para esses negócios, né? Então, se inserir dentro desse meio. E a PRIC tem uma história de vida fantástica, né? Então, é uma super empreendedora raçuda pra caramba, né? E que eu me orgulho muito de ter passado por aqui e a gente contribuiu com a jornada dela, né? Com certeza, muito sucesso aí ainda teremos aí, né? E um fato, assim, talvez não tão marcante a ponto de ter sido público e coisa assim, mas pequenas interações, muito de quando eu fazia o webinar das startups, né? Hoje já passei o chapéu, mas participava bastante ali, escutava bastante histórias dos investidores nos comentários do YouTube, os que mandavam no WhatsApp depois, né? E coisas como o investimento em startups ser a conexão entre pais e filhos, né, de gerações diferentes acharem um motivo de poderem conversar, de poder entender o futuro que aqueles filhos vão estar inseridos. Então, pô, isso aí também hoje sendo pai, né, me arrepia bastante, né, poder ter passado por isso. E também alguns investidores trazendo sobre o termo até ficou na minha cabeça, né? Inovação transversal, né? Que um dos investidores trouxe, que ele disse: não, eu invisto na CapTable, às vezes os negócios, eu sou empreendedor, às vezes os negócios não têm nenhuma similaridade com o meu, não estão no mesmo setor, não são o mesmo modelo de negócio, não atuam com os mesmos clientes, mas alguma coisa ali eu consigo trazer para o meu negócio. E aí, eu invisto 10, 15, 20 mil reais, só o meu ganho de faturamento já me paga esse investimento que eu fiz, então qualquer coisa que acontecer ali é lucro, porque eu trouxe alguma coisa, né, para dentro de casa, conhecendo a startup lá de dentro, né, podendo usar ela, de repente, até como um jet ski aqui para testar a temperatura da água e a profundidade, para ver se algo dá certo ou algo dá errado antes de eu testar na minha empresa maior. Então, essa rede, esse network, essa comunidade, essas histórias, acho que isso também é algo que me orgulha bastante, né, de ter ouvido em todos esses momentos aqui. Também trajetória em empresas multinacionais, grandes corporações, que normalmente a gente fica fechado dentro de casa, as reuniões são todas internas, mas poder se expor e ouvir essas histórias também é fantástico, né? Bom, e aqui a gente está muito falando do aspecto do investimento. O investimento é questão financeira, né? É investir, tirar retorno disso, startup receber esse dinheiro e fazer o bom uso desse capital. Mas fora essa parte do financeiro diretamente, onde mais vocês veem a CapTable contribuindo na história desses investidores, dessas startups e de todos esses envolvidos? Vou começar então. A gente não se mete nos negócios, né? Nem teria como. São mais de 60 startups. Seria inviável a gente conseguir dar conta disso. Mas a gente também é muito assediado por empresas que querem oferecer seus serviços para startups. Afinal de contas, a gente é uma fonte de leads, né? De startups para esses caras. E capitalizadas, né? E capitalizadas. Então, a gente criou um serviço de conexão, que a gente chama de Service Provider, porque
prestação de serviços, né? Quase tudo nosso tem nomes em inglês, gírias em inglês aqui dentro. E é muito legal ver que a gente consegue aproximar, a gente faz uma mini validação, né? A gente não faz uma super diligência desse prestador de serviços. É claro que às vezes elas vêm indicadas por startups, então isso já é o suficiente. Às vezes são os nossos próprios fornecedores que a gente indica. Mas a gente criou um catálogo de fornecedores validados que prestam serviços para as startups. E que inclusive trazem algumas vantagens. Então, uma startup que às vezes perderia muito tempo procurando, nem sabe aonde encontrar uma solução. E quando encontra, tem diversos fornecedores que ela tem que avaliar. Ela entrar num ambiente onde já tem alguns validados, né, onde tem o ranking dos fornecedores ali, onde ela pode trocar ideia com outros empreendedores que usam aquele serviço, com certeza agiliza o processo e traz qualidade no desenvolvimento e no crescimento daquele negócio. Tem uma casca de banana que a gente evita muitos empreendedores de caírem, que é as próximas rodadas, né? Sempre tem empreendedor que vai fazer um mau negócio porque não leu a cláusula X, não entendeu o que dizia no contrato de investimento do próximo fundo, do próximo investidor que vai fazer sua próxima rodada. E a gente já salvou alguns empreendedores de poucas e boas de cair e algumas enrascadas bem grandes. Isso que são empreendedores super bem orientados do ponto de vista jurídico, com advogados experientes, mas às vezes a gente acaba entrando em cena sabendo como é que o mercado funciona. Nosso mercado de venture capital não é todo mundo que entende dele, por melhor que seja advogado, às vezes é um advogado que não está acostumado com os termos do mercado, não está acostumado com a prática de mercado, e a gente, isso, Léo, eu não tenho dúvida que é uma das principais coisas que a gente consegue ajudar os nossos empreendedores aqui, porque nesse mercado de startups tem uma coisa que pode matar uma startup, que é o mau regramento jurídico de uma rodada de investimentos. Pode levar uma startup a zero. E não é exagero. A gente viu vários casos disso aqui acontecerem. E a gente já salvou alguns empreendedores de poucas e boas aí. Em nome do sigilo, não vou comentar mais do que isso. Mas acho que esse ponto que o Gui traz é bem relevante, porque às vezes algumas pessoas não sabem tudo que a gente faz, né, principalmente os investidores, para auxiliar nas próximas rodadas, né? Então, a gente termina se envolvendo, não em todas, mas cada vez em mais rodadas de follows, né? E ajuda a organizar isso. Então, a gente está começando a ter serviços para captação, inclusive de início até o andamento dos próximos passos da jornada de um empreendedor. Acho que esse próximo passo aí é muito importante e que muitas vezes não vai ser via crowdfunding porque já está passando dos limites que um crowdfunding pode fazer, né? É por isso que a gente sempre fala para os nossos empreendedores aqui, tá fazendo uma próxima rodada, nos envolve, traz o regramento jurídico que vocês estão conversando com o futuro investidor para a gente avaliar. Deixa a gente participar também da prospecção desses investidores, a gente consegue ajudar, né? Então a gente consegue não só entrar mais na vida dos nossos empreendedores, como ajudar bastante eles a não caírem nessas cascas de banana aí que eu comentei. Eu ia comentar só que o Paulo reforçou que a nossa posição é de não se meter, né? Sim, a gente é intermediário, mas acontece quando a gente é demandado aqui e os empreendedores pedem ajuda, muitas vezes a gente acaba fazendo conexões, organiza grupos de trabalho aqui para ajudar os empreendedores. Então, sempre que é possível, apesar de não ser o nosso papel, contratualmente falando, a gente também acaba organizando, e mais uma vez aí usando a palavra orquestrando esse meio de campo assim entre os próprios investidores da rodada. Muitas vezes a solução da startup está dentro do próprio grupo, né, que eles já têm de investidores. Então, apesar de não ser o nosso papel diretamente, isso também acontece bastante aqui com a gente. Pegando o gancho, acho que algumas startups conseguem usar muito bem essa ferramenta, pedindo, né, na comunicação com seus investidores, na prestação de contas com seus investidores, colocando lá, preciso de uma ajuda nisso. Então, é legal, porque ela abre uma porta para os investidores
terem algum tipo de envolvimento além de simplesmente serem investidores. E tem histórias bem legais também de clientes que foram abertos, de mercados que foram abertos, de negócios que expandiram bem por usar essa rede de embaixadores, como a gente gosta de falar, né? Todo investidor, ele passa a ser um embaixador daquela marca, porque se ele divulgar aquele negócio crescer, é óbvio que o investimento dele vai ser valorizado, né? Então, ele tem um incentivo para fazer isso. E é legal como alguns empreendedores conseguem usar essa ferramenta, né? E como ela dá resultado. Porque a gente acha, às vezes, que as pessoas não vão querer se envolver. Imagina, ela botou aqui R$1.000. Por que ela vai fazer alguma coisa? Não, ao contrário. As pessoas geralmente estão interessadas e que se for algo que para ela está à mão, né, à disposição, ela vai fazer. Então, acho que isso não é algo que a CapTable faz, mas é algo que a CapTable proporciona, né, que em outro formato talvez ela não conseguisse ter acesso a isso. E tem algumas coisas, assim, principalmente conversando com empreendedores pós-rodada, né? A gente escuta algumas coisas que talvez para nós a gente já sabia que aquilo ia acontecer e outras que por vezes são novidades positivas aí, né, para o nosso entendimento e para o nosso discurso, né? Então a gente passou a ouvir muito sobre redução do CAC pós-captação, né? Então CAC aqui, custo de aquisição de clientes. Então por toda essa exposição que a gente dá, são aí quase 8 mil investidores, como a gente trouxe, mas são mais de 50 mil pessoas semanalmente interagindo com a CapTable de alguma forma, seja via redes sociais, seja via a própria plataforma da CapTable, seja via e-mail, WhatsApp, todos os nossos grupos, os nossos modelos ali de interação. Então a gente consegue dar, e é uma audiência construída aqui, como foi trazido, muito dentro da base da Startse, da base do Brasil Journal, da base do Neofeed, da base do The News, né? Então a gente traz, assim, uma audiência conquistada de uma maneira bastante relevante, né? Então a gente tem isso. E outra coisa, e essa parte eu já esperava um pouco, né? Fazendo aqui, eu sou do marketing, né? Então já entendia que isso iria acontecer. Mas outra coisa que a gente escuta bastante é que o custo de contratação de pessoas também reduzindo, né? Porque, pô, uma startup, o cara tá lá vivendo o sonho dele super na raça, fazendo coisa. Mas, cara, eu sou um candidato, eu nunca ouvi falar desse cara, vou entrar numa jornada super difícil de acontecer, de crescer. Quando o cara bota no Google e vê que existiu uma captação de recursos, a startup está capitalizada, ela saiu lá em grandes veículos, referências na mídia como uma startup com tem tais 300 e poucos investidores, 400 e poucos investidores que apostaram naquela startup. Por vezes já sou até investidor daquela startup, né? Então, assim, acho que essas externalidades positivas também são coisas que às vezes não entram num cálculo mais frio, assim, mas que a gente consegue ver isso no dia a dia também, né? É bastante positivo e interessante. A mídia espontânea que cada rodada gera, né? O valor que tem isso. Então, também é outro valor que não é calculável, mas que agrega bastante. Né? E hoje a gente escutando muito sobre o selo CapTable, né? A credibilidade CapTable da startup ter passado por aqui e isso ser um validador para próximas rodadas, para empresas que buscam adquirir startups também, né? De ter passado por isso, né? Talvez no passado a gente lidou um pouco mais com a questão, mas o cara tem 200, tem 300 investidores, vai ser difícil. Bom, precisamos ter os cases de saída, hoje temos os cases de saída para mostrar como a gente entende desse processo, como sabe fazer isso e como isso não é algo negativo na história da startup, né? Como isso é justamente o contrário, isso é positivo, né? Ter passado aqui por... Fruto da qualidade e rigor do nosso processo de análise, né? Isso. E sem citar nomes, a gente vê uma série de startups que foram reprovadas aqui no nosso processo de análise, abrindo captação em outras plataformas por aí, né? Deixa assim, sem nomes. É raro, mas acontece muito. O ponto que tu trouxe, Léo, as grandes empresas que se interessam por comprar startups que passaram por aqui, num primeiro momento, quando não sabem dos nossos históricos, ficam, mas como é que eu vou fazer com essa startup que tem 300? Imagina a Melius comprando a Alter, que tinha mais de 800 sócios. Né? Como é que vai ser esse processo? Né? 800 pessoas para sair. E
aconteceu super tranquilo, né? Acho que claro, teve gente que não queria sair, né, infelizmente, mas terminou saindo, topando, entendendo a situação. E aí, quando a gente traz os cases, imediatamente isso deixa de ser um problema. Porque a gente mostra, já foram 4 cases, 4 exits, já? Vamos ver. Alter, Uzu, Francisstack e... Não, tá o 4º e o 5º sendo desenvolvido, então não dá pra falar. Tem casos de saída pela encerramento da nota, como os Electric, né? E coisas. Não, Então, e tem alguns casos, né, de conversão da nota ou de saída, né? A gente aí está em negociação, por exemplo, com 2 saídas agora que ainda não está oficializado, mas que a gente está sendo envolvido no processo. A gente já teve 3 exits oficiais, alguns follow-ons que converteram a nota. Então, quando a gente traz esses casos aí de sucesso, de conversão, isso imediatamente deixa de ser um problema e passa pro próximo, né, o próximo step da negociação ali. E é muito legal ver o como a gente consegue fazer bem feito esse trabalho aí e que não é um problema para ninguém. Trazendo um pouco do sucesso, voltando para o financeiro aqui, né? Mas acho que a equipe do Gustavo fez um trabalho de pesquisa ali sobre o portfólio e posicionamento financeiro das startups pós-captação, né? Então, quando a gente olha os exits, a gente tem em torno de 100% anualizado de retorno, né? Nesses exits que ocorreram. Então, claro, foram early exits. Então, assim, não foi 100 vezes 100 mais 100 mais 100, isso composto, né? Mas dando um retorno de 100% anualizado, e da base de investimento, com novas marcações, com outros eventos, até com write-off, aí trazendo para zero investimento, a gente olha que a média da base, se fosse feito o mesmo investimento em todas as startups, né, o portfólio, teria em torno de 30% anualizado de retorno, e isso, poxa, olhando que a grande parte dos investimentos foram feitos num período de alta liquidez, né, e que agora num período de baixa liquidez, menos eventos subsequentes acontecendo do que seriam potenciais num momento de alta liquidez. Então, assim, acho que sem promessas de investimento, mas quando a gente olha para retornos de mercado, está super bem posicionado, né, o investidor que está aqui dentro da CapTable. É verdade, Léo, inclusive... Isso reforça, né, Léo? Acho que isso reforça a posição que a gente sempre faz aqui, a recomendação que a gente faz, né, para os investidores criarem uma carteira, né? Para ter um portfólio, ou seja, para não errar 100%, não vai acertar 100%, não vai errar 100%, mas a média acaba sendo uma média interessante, né? E de fato, Léo, quando a gente vai olhar para dados, talvez a maior pesquisa já feita sobre retornos de startups mostra que esse retorno de 30% é retorno de fundos que super performam, é o primeiro quartil de fundos performando, é o retorno que a CapTable tem dado para os seus investidores. Então, o mérito do nosso processo de análise, mérito dos nossos empreendedores que estão dando conta do recado e fazendo o nosso investidor ganhar dinheiro como se fossem grandes investidores experientes no Venture Capital. E muitos desses investidores não ficam só no papel passivo também, ajudam ativamente a isso acontecer, né? O caso da Alter, dentro da base de investidores, uma boa parte do crescimento da base da Alter se deu através de indicações dos próprios investidores da Alter, né? Então tem a ajuda ativa dessa comunidade de investidores. Acho que esse case é muito legal, né? A Alter começou a captação na CapTable com 20 mil usuários. Terminou a captação e 15 dias depois estava com 40 mil usuários. Passou 3 meses, estava com 80 mil usuários. E no momento que ela foi vendida, 9 meses depois da rodada, estava com 120 mil usuários. Então, e o Vini diz, cara, não foi só a gente. Tenho certeza absoluta que ter feito a rodada, ter colocado quase 900 sócios, exponencializou esse crescimento, que em 9 meses aumentou de 20 para 120 mil usuários. Né? Então, é um crescimento e tanto, né? Pô, e já deixo o convite aqui para quem está nos escutando, nos assistindo, né? Mandem perguntas, né? A gente
tem a intenção de fazer vários desses podcasts aqui também com a galera de dentro da CapTable, né? Não só nós, os sócios, mas também temos uma equipe super competente aqui também para trazer muito do dia a dia. Então, tragam as perguntas, as maiores curiosidades de vocês. A gente vai organizando aí novos episódios nesse tema também mais interno, talvez, mas seguimos com os episódios aí falando com expoentes aí do mercado. Agora, vou falar para vocês, botem a mão na bola de cristal agora, vamos usar um pouco mais do nosso exercício de futurologia. Olhando, né, essa evolução do investimento em startups e, claro, todas as questões são cíclicas, né, mas quando vocês olham para os próximos anos, o que vocês veem de tendência, de coisas que vocês imaginam que vão mudar, que tem que mudar ou que não vai mudar de jeito nenhum, né? Como é que na futurologia vocês planejam o futuro aí, ou pensam o futuro? Vai lá, Gui. Bom, eu acho que, assim, primeiro de tudo, a gente olhando para o cenário de mercado, né, Léo, já falamos aqui, juros é a variável que mais impacta o volume investido em venture capital. Então, com essa tendência de redução de juros a nível Brasil de uma forma mais acentuada, mas a nível global também começando a acontecer, deve o venture capital se beneficiar. É claro que a gente não vai voltar a 2021, aquilo foi um exagero, mas nós também não vamos voltar, não vamos ficar para sempre em 2022. Aquilo foi um exagero para o outro lado. Né? E agora 2023, que tem sido esse ano de ajuste, o que poderia acelerar o venture capital, paradoxalmente, seria uma crise, por exemplo, nos Estados Unidos, ou uma crise global, que faria provavelmente com que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, reduza mais rapidamente os juros soberanos dos americanos, o que inundaria bastante o setor de venture capital. Parece uma contradição, crise gera mais dinheiro em VC, mas é que juros realmente é o que mais impacta esse nosso mercado. Né? E aí, falando de tendências, eu acho que aqui no Brasil a gente vai viver mais uma onda de fintech ainda antes de morrer, né? Talvez a quarta onda de fintech. Acho que AI a nível global vai ter uma separação de o que é de fato AI e o que não é, porque hoje em dia tudo é AI, né? Todo mundo tem AI, uma programaçãozinha simples, um softwarezinho simples já vira um AI, né? Então a gente vai ver uma depuração do que de fato é inteligência artificial e que não é inteligência artificial. E eu acho que a adoção de inteligência artificial a nível comercial vai demorar muito mais do que a maioria das pessoas está acreditando. A gente ainda está na fase dos modelos de linguagem, que já vai ser um impacto, mas comercialmente falando e para ter impacto na vida do cidadão e nas economias, eu acho que vai levar mais tempo. Vou deixar os outros comentários um pouquinho que depois eu volto, que eu acho que eu tenho mais algumas ideias aqui para comentar. O Brasil, sendo o país do agro, eu aposto muito no agro aqui. A gente tem excelentes cases, né, desse segmento já. E eu acho que é um setor, assim como o da construção, que vive muito no passado. Acho que o agro já está muito avançado, perto da construção, mas ainda muito tradicional. Acho que nos próximos aí, anos, né, quiçá uma década, deve ter uma transição muito grande nas famílias, né, o pai passando para o filho, né, para uma nova geração, o pessoal do campo querendo voltar para o campo e vendo isso como um grande negócio, né, e pelo fato de ser uma nova geração querendo cada vez mais botar tecnologia. E a tecnologia não pela tecnologia, pelo ganho de produtividade. Né? O nosso agro já é um celeiro, um grande exemplo de produtividade, mas ainda fica atrás de países como os Estados Unidos, né? Que também usa muita tecnologia. Então, a produtividade no agro vai se dar, na minha visão, pela adoção de novas tecnologias, né, e de inovações criadas por startups. Então, fintech, agro, chover no molhado, é óbvio que sim, mas não é chover no molhado porque é verdade. Né? Vou pensar em outro agora, enquanto o Gus dá a opinião dele ali. Bom, a bola de cristal não é fácil, Léo. Eu que estou vivendo, moro aqui nos Estados Unidos, tenho vivido aqui também um pouco dessa incerteza, né? Muito se falou aqui em soft landing, não soft landing, como é que vai ser isso?
Tem uma nova onda pintando por aqui de desconfiança, vamos dizer assim, do mercado, mais de economia real, acho que mais de economia real do que das techs, ao mesmo tempo que as bolsas testam as máximas aqui, Dow Jones já o índice quase testando o máximo, então, cara, a turma não sabe exatamente ainda para onde vai. É um momento de incerteza. Eu gosto da posição aqui que o Paulo trouxe mais uma vez. Pô, eu tô concordando com quase tudo que o Paulo diz hoje. Que talvez seja mais... A gente tenha um descolamento setorial, né, das empresas, e no Brasil eu tô concordando aqui que a agro é um dos setores que pode ter mais força e continuar crescendo com força. Óbvio que a gente sempre depende de dados econômicos aí, puxando um pouco do que o Gui falou, talvez o movimento de queda de taxa de juros no Brasil possa ajudar a trazer liquidez, trazer fôlego e ânimo para o Venture Capital, mas também não dá para dizer que isso tudo se descola, né, do movimento de bolsa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, por isso que eu também fico um pouco em cima do muro, que não fico tão otimista, mas pelo menos a gente tem a tendência, a sinalização de queda de taxa de juros no Brasil, que é positivo. Então, eu vou mais numa linha de que a gente vai, talvez, surfar ondas setoriais, não só no Brasil, acho que até nos Estados Unidos vai descolar um pouco do que está acontecendo, por exemplo, com as techs, que já retomaram bem, né? Se tu pegar desde as big techs, Amazon, Google, que já voltando para um caminho bem forte de crescimento, e talvez essas não vão sofrer mais tanto agora numa potencial, talvez início de crise, talvez início de, né, volta de conversa de recessão, não sei ainda como isso vai se desenrolar, como eu falei, mas talvez tô indo aqui para um caminho de descolamentos setoriais aqui, de setores que vão performar melhor e outros nem tanto. Eu acho que tem um ponto importante aí, que a gente fica aqui, né, Léo, com a mão na bola de cristal, que tu falou, tentando prever, que nem analista de bolsa de valores, qual é o setor que vai dar certo, se juro vai subir, vai cair, o que vai acontecer na próxima reunião do Copom, do Fed, do não sei o que vai acontecer na Rússia, né, e fica tentando prever as variáveis macro e setoriais, né. O que a gente não pode perder de vista é que, independente do cenário macroeconômico, independente do setor, tem empreendedores muito criativos, criando grandes negócios que geram muito valor para a sociedade todos os dias. E nós, como investidores, nosso papel é identificar esses negócios. Muito mais do que tentar acertar o que vai acontecer com o mundo. Eu tinha entendido que era para falar não só sobre perspectivas econômicas, mas sobre os negócios que a gente acha que vai dar mais certo, né? Não só negócio, Tá. qualquer coisa do mercado de investimento em startups. Porque eu ia chover uma olhada falando a mesma coisa que o Guilherme, mas agora retomando. Puxando isso da sociedade, eu acho que o setor de social, cidades inteligentes e reciclagem, tecnologia de logística reversa como é que a gente chama? Clean techs, que a gente chama, também é um negócio que vai ser muito importante e que vai crescer muito. Pela situação que a gente vive hoje. Né? O social cada vez é mais importante e a tecnologia cada vez consegue ser mais inclusiva. Então tem diversas soluções muito bacanas aí que vão começar a ajudar a reduzir essa discrepância. As cidades inteligentes começam a aparecer diversas soluções, né? Seja de segurança, seja de transporte, seja, enfim, e reciclagem, lixo, que é um grande problema do mundo. Também acho que, junto com fintechs, agritechs, é um grande ponto de aposta para os próximos anos. E eu gostaria que tu fizesse uma palhinha daquela análise que tu nos apresentou já um tempinho atrás sobre o porquê que os juros influenciam no VC, né? Que não é no Brasil, é no mundo, e tem uma explicação bem lógica e bem óbvia para isso. Certo. Eu acho que os maiores investidores de startups do mundo, indiretamente, são fundos de endowment e fundos de pensão. Né? Fundos de pensão são aqueles fundos ligados a grandes empresas que fazem para que os seus funcionários, ao se aposentar, possam ter uma aposentadoria garantida. Né? Aqui no Brasil, tradicionalmente mais ligado às estatais. Né? Temos aí
o FUNCEF da Caixa, Previ do Banco do Brasil, Petros, Petrobras, Postales, dos Correios, né? Mas nos Estados Unidos, as grandes empresas, todas elas têm um fundo de pensão para si e para seus funcionários. E os fundos de endowment, que são esses fundos ligados a instituições sem fins lucrativos, né, para manutenção de um ativo. Por exemplo, Central Park. Por exemplo, em Nova York tem... Por exemplo, o Central Park em Nova York, que tem ativos no seu fundo de endowments decorrente de doações, suficiente para manter a atividade do parque por 150 anos sem receber mais um centavo. Né? Temos os mais clássicos dos fundos de endowment, são na verdade ligados a universidades. Né? O aluno sai da universidade, faz uma carreira de sucesso, acumula uma fortuna e doa uma parte dos recursos para a universidade. E essa doação para a universidade vai para o fundo de endowment. Né? Nós temos o mais clássico fundo de endowment de Yale, né? Que virou o grande benchmark por causa do David Swensen, que foi o gestor do fundo durante muito tempo, que vários dizem que é um cara muito melhor do que o Charlie Munger, do que Warren Buffett, né? Mas que a mídia não fala muito nele, realmente um cara espetacular, o David Swensen. E o fundo de endowment de Yale tem quase 25%, pasmem, quase um quarto do seu patrimônio alocado em venture capital. Mas peraí, o fundo de endowment não é um fundo para a gente acumular capital, ter segurança para o longo prazo e tá investindo um quarto do patrimônio do fundo numa classe de risco? Talvez a gente possa ressignificar aí a questão de risco, né? Acho que eles realmente estão apostando que no futuro aquilo que vai dar certo, aquilo que vai sobreviver aos tempos são as empresas mais ágeis, as empresas mais tecnológicas, as empresas mais criativas, né? E o que acontece é que tanto fundos de pensão quanto fundos de endowment, eles têm uma matriz de alocação de ativos. E no momento que os juros mudam, essa matriz de alocação, ela muda também. Eles têm meta atuarial para bater, ou seja, ajustado pelo risco, eles precisam trazer um certo retorno. Então, quando os juros baixam, eles precisam começar a tomar mais risco para dar os mesmos retornos. Quando eles começam a precisar tomar mais riscos, são bilhões de dólares que fluem de investimentos mais seguros, mais ligados à renda fixa, para investimentos mais em economia real, em renda variável e etc. E foi esse movimento que aconteceu durante a crise do Covid. Massas e massas de capital migrando de fundos de endowment e fundos de pensão que estavam em ativos mais tradicionais, migrando para o segmento de venture capital, e isso inundou o venture capital e aconteceu o que aconteceu aí com os valuations, mais ou menos por aí, Paulo. É isso aí. Os fundos de endowment que já começam a acontecer no Brasil também em algumas universidades, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, no Rio, então Minas, começa a ver esse movimento aqui, né? E quem sabe aí na frente, nos próximos anos, esses fundos vão também ser grandes investidores de negócios digitais brasileiros. E é legal porque a pessoa vai para a universidade, aprende, evolui, cresce na carreira, consegue doar dinheiro, a universidade investe nos novos talentos que vão abrir startups. Então é um ciclo que faz bastante sentido, né? Se retroalimenta no final do dia também, né? Então, ela investir em empresas de tecnologia, ela está garantindo esse círculo, né? Continuar acontecendo esse ciclo, continuar acontecendo, e ele tem sido um ciclo positivo, né? Muito mais positivo do que negativo. Então, estão acertando, faz sentido. E mais, acho que vocês tocaram bastante nessa parte, eu não vou chover numa olhada de que concordo com vocês também, mas acho que em relação ao mercado de VC também o que a gente está vendo é um amadurecimento disso, né? Então, as safras de empreendedores que já fizeram uma saída, seja uma saída positiva ou uma saída de precisar fechar a empresa ou qualquer coisa assim, também voltam agora, né, com mais apetite, mais sabendo como que fazem isso. Pessoas que participaram dessas fases de escala nas startups, também mais experientes para fazerem os seus próprios negócios, já entendendo um pouco de como funciona, né? Essa semana eu ouvi de alguém, que eu não lembro quem foi, que o produto tem muito de arte, né? Então o produto até achar algo que satisfaça as pessoas, que tenha condições de crescer, que seja um mercado endereçável realmente grande, mas a escala é muito técnica, né? Então quem já escalou uma empresa sabe quem é o CTO para chamar, sabe quem é o cara
de marketing para chamar, sabe quais são os canais que performam melhor, sabe como que entender se algo tá dando certo ou não, ou que problemas essa escala vai trazer. Então acho que a gente vai ter o que o VC chama de vintage aí, né? Essa safra aí acho que vem cada vez mais forte com esse amadurecimento do setor. E outro ponto que eu acho que é bastante relevante para os próximos anos é a participação de players, pessoas menos inseridas nesse mercado, menos típico, né? A gente sempre fala do Ken da Barbie, aí, então tem o VC que tem ali a mesma estrutura, que são dificilmente novos VCs conseguem furar essa bolha, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, nos últimos 30, 40 anos, só Andreessen Horowitz que entrou nos tops VCs, todas as outras têm aí, décadas e décadas estando no top, é difícil furar a bolha, mas acho que novos players, tanto do lado do investimento, e seja investimentos mais profissionais ou investimentos diretos, deverão participar, e também empreendedores que não são esse empreendedor mais típico de receber um investimento venture capital, também vai se espelhar em iniciativas, né, como a CapTable, como o movimento que a gente está construindo aqui, de que sim, eles podem colocar os seus negócios nessa mesma esteira de alta escala e alto crescimento, porque vão ter pessoas, né, dispostas a alocar recursos nesses negócios. Então acho que acho que isso muda o mundo, acho que isso muda o Brasil, né? Mas e vejo que isso vai acontecer. Também outro ponto aí, acho que talvez mais Brasil mesmo, é que o investimento público, né? A alocação de recursos públicos, e aqui público falando de governo federal e outros governos estaduais e outras autarquias, devem investir bastante dinheiro nessa modalidade de venture capital, buscando inovação, né? Então, alguns investimentos diretos já em grandes empresas, mas para venture capital também deve ter uma alocação de recursos desproporcional, digamos assim, olhando em comparação com os últimos anos. Sobre o teu ponto anterior, Léo, sobre a questão de termos mais tipos de empreendedores se misturando com mais tipos de investidores, tem um ponto interessante que o pessoal fala que, ok, o Venture Capital deu uma parada, mas que o CVC, ou seja, o Corporate Venture Capital, está muito ativo. Se a gente vai olhar para os dados não mostram isso, não mostram o Corporate Venture Capital de fato crescendo em número de deals, em volume de deals. De onde é que vem essa percepção? É um fato de que as grandes corporações estão começando a se mexer, estão começando a montar suas estruturas, estão começando a criar as suas diretorias para que isso possa sim vir a ser uma verdade no futuro. Eu acredito que o mercado financeiro, de forma geral, Léo, vai quebrar as suas barreiras com o mercado de venture capital. O mercado de venture capital ele nasceu um pouco apartado do mercado financeiro tradicional, e a gente vai ver isso cada vez mais se misturar. O mercado de investimentos, talvez em private equity, vai começar a investir mais em tecnologia do que investe hoje, né? Talvez outros estágios, com outro tipo de tese, né? Mas vai começar a investir mais em tecnologia. As grandes corporações vão começar a olhar mais para a tecnologia, e tudo isso, de fato, vai se misturar e gerar muitas oportunidades para diferentes empresas. E talvez esse muro seja a ausência de liquidez que agora está sendo quebrado também, né? Então, trazendo novos Mas também players. a ausência de incentivos para que a diretoria e alta direção de empresas corporates possam fazer esse movimento, né? Muitas vezes eles são pressionados só pelo resultado imediato, e talvez agora o incentivo para a perenidade do negócio ou a criação de hedges, né, de proteção, porque se tem algum negócio que vai te matar, melhor tu participar dele do que tu lutar contra ele, né? E se tu é uma empresa muito tradicional, que não... É muito difícil uma empresa tradicional inovar, porque o dia a dia consome, né? Então, é melhor tu investir em algo, deixar ele apartado, né? E ter uma participação relevante ali, porque se algum dia aquele negócio crescer a ponto de te matar, tu tá protegido, né? Então, acho que esses incentivos começam a aparecer nas grandes empresas, né? A perenidade das empresas começa a ser mais relevante, os sócios e a diretoria das grandes empresas cada vez mais está olhando para isso, e não só resultados imediatos, bônus de curto prazo, né? E mais para longo prazo. É engraçado, né? A gente que está nesse mercado de fintech há bastante tempo, eu lembro de uma época que a gente dizia que a gente ia matar os bancos, as fintechs vão acabar com os bancos, né? Na verdade, a gente viu que isso em qualquer setor, na verdade, vai tudo se misturar, vai tudo ser ganhos
uns para os outros, né? Os bancos vão aportar as estruturas, as fintechs vão aportar a agilidade, os produtos e a tecnologia, né? E em todos os outros segmentos vai acontecer isso também, né? Mas a gente tinha aquela mentalidade e nos foi útil durante muito tempo. Ter aquele sangue no olho, assim, de acabar com os bancos, né? Mas enfim, o mundo é um pouquinho diferente dos nossos sonhos. Mas estamos ajudando a desconcentrar o mercado, Com né? certeza. Pressionando as margens dos bancos, forçando eles a proverem melhores produtos, melhores serviços a preços mais baixos. Sem dúvida, a gente está contribuindo para o mercado financeiro mais... Antes das fintechs existirem, os 5 principais bancos tinham mais de 85% do mercado de financeiro no Brasil. Hoje é na casa de 70%. Então tem muito caminho ainda para percorrer, tem muito espaço para fintech, por isso que fintech não deixa de ser sempre a bola da vez. Vai ter a quarta, a quinta e quem sabe quantas vezes mais ondas de fintechs por essa altíssima concentração. E não é só no Brasil, é no mundo. Uma vez eu li um estudo que os países que têm menor concentração bancária é na faixa de 50%. Então, com certeza tem espaço para, em vários lugares do mundo, ainda crescer muito o mercado fintech. De certa forma, o mercado financeiro e bancário, ele é um mercado de escala, né? Então, ele certamente tende a alguma concentração. Mas um vento de popa que a gente tem tido aqui no Brasil é a regulação tem sido bastante amigável ao surgimento de novas soluções. E, portanto, a gente vive uma série de novas ondas porque a regulação vem acompanhando e vem favorecendo, né? Então, se a gente tirar o aspecto regulatório que gera concentração e ficar apenas com o aspecto mercadológico que gera a concentração, acho que nós já vamos estar muito bem servidos aqui. Acho que é esse caminho que a gente está indo aqui no Brasil mesmo. A mistura dos players, né, faz com que o banco continue existindo, a fintech continue existindo, mas o banco fazendo menos coisas e fazendo o que ele faz muito bem, e a fintech fazendo o que ela faz muito bem e dando ganho de escala, reduzindo custos e possibilitando que o mercado financeiro seja menos concentrado, consequentemente mais barato no futuro, né? Ele ainda não está tão barato ainda. Bom, um episódio mais longo do que o nosso habitual aí, mas com certeza com bastante informação também. Esse é um episódio, né? A gente tentou trazer aqui várias coisas que não estão no nosso dia a dia da comunicação, mais de dentro da cozinha mesmo, acho que esse é o melhor termo, mas além de tudo, é um episódio de agradecimento, né? Então aqui são quase 8 mil investidores, mais de 60 startups, aí 200 e tantos empreendedores que confiaram na CapTable, que confiaram nesses investidores, todo o ecossistema em torno disso, com fornecedores, parceiros, as pessoas que acompanham a CapTable e de alguma maneira levam essa mensagem adiante, os funcionários das startups. Nosso time. O nosso time aqui, que é um time fantástico, né? Então, pessoas que estão conosco hoje, pessoas que já estiveram conosco ao longo dessa trajetória, todas as pessoas aí que entregaram tudo de si para construir isso que foi construído hoje, que são os primeiros 100 milhões, né? Mais pessoas se unirão a esse movimento, com certeza, e isso vai ser cada vez maior. Mas então, a minha mensagem final é essa mensagem de obrigado, mas deixo também aos demais aí para as suas mensagens finais. Não tem nada além de agradecer e dizer que os próximos 100 vão ser bem mais rápidos que os primeiros 100, né? Pessoal, muito obrigado pela confiança de vocês. Contem conosco para seguir selecionando os melhores ativos, para seguir inovando no mercado financeiro, no mercado de startups e gerando valor aí para toda essa cadeia de startups, empreendedores, investidores. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Estou na mesma linha aqui da turma. Acho que tem que agradecer tudo isso que a gente construiu até agora. Eu acho que nada mais importante aqui para a gente do que continuar provendo aí, oferecendo combustível para esses negócios, para esses empreendedores continuarem fazendo a economia crescer aí, gerando emprego e renda aí no Brasil. Muito obrigado. Obrigado também a vocês que nos acompanharam até aqui. É uma audiência super qualificada que traz vários feedbacks. E também continuem, né, trazendo esses feedbacks, também perguntas, eu direciono aqui com a galera e respondo para todo mundo nos canais que vocês acharem mais adequados para trazer isso, seja aí WhatsApp, e-mail, redes sociais, tudo isso está à disposição aí de vocês e continuaremos produzindo sempre bastante conteúdo aqui. Muito obrigado, até a próxima, voltamos antes dos 200 milhões aí, com certeza.